Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje o nosso texto para estudo será a Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1 a 16. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Deus nos abençoe mais uma vez através da sua palavra. Queremos lembrar que é um grande privilégio para nós meditarmos aí na palavra. Irmãos, o texto que a lição trouxe para nós nesta manhã é um texto maravilhoso. Nós estamos em um ponto da carta onde está acontecendo uma transição. A carta ela é composta de 6 capítulos. Nos seus 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo se dedica a trazer ensinamentos doutrinários. Parte a parte, diríamos que esta é a parte teológica, a parte teórica da carta. Mas a partir do capítulo 4, e é o 4, 5 e o 6, Paulo passa a falar um pouco sobre a experiência que os crentes eles precisam ter a viver estas doutrinas que foram ensinadas. Então, esse é um estilo usado pelo apóstolo Paulo, onde ele sempre, primeiramente, ele apresenta essa parte doutrinária e depois ele apresenta o dever, o cumprimento para aqueles que estão sendo instruídos por ele. E isso acontece aqui nesses 6 capítulos da carta de Paulo aos Efésios. É interessante, irmãos, que nesses últimos 3 capítulos que nós temos para estudar ainda, Paulo ele trata sobre o nosso dever de andar em Cristo. O título da nossa lição é Vivendo em Comunhão na Igreja. E andar em Cristo
ou andarmos juntos em Cristo. É uma tarefa, é uma missão da igreja. Nós realmente precisamos, ao longo de toda a nossa vida cristã, enquanto membros da igreja do Senhor, fazendo parte do seu corpo, nós precisamos andar juntos. É preciso que haja comunhão, é preciso que vivamos em comunhão. Então, nesses três últimos capítulos, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, Paulo vai explorar muito o que a nossa lição tratará hoje, que é a unidade, a importância desta unidade. Do versículo 17 do capítulo 4 ao versículo 17 do capítulo 5, Paulo fala da pureza. Os crentes precisam ter uma vida de pureza. Do versículo 18 do capítulo 5 ao versículo 9 do capítulo 6, Paulo fala sobre a harmonia que precisa existir entre nós. E no capítulo 6, do versículo 10 ao 24, Paulo então fala sobre a vitória, nos apresenta a armadura e fala da nossa missão de enfrentarmos as dificuldades, mas sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Estas 4 maneiras de andar em unidade, em pureza, em harmonia e em vitória, formam um paralelo perfeito com as doutrinas básicas que Paulo nos ensinou aqui. Olha que paralelo interessante. Eu vou falar o que Paulo escreve nos 3 primeiros capítulos e o que Paulo escreve nos 3 últimos capítulos. Nos primeiros capítulos ele fala sobre nossas riquezas. Nos finais ele fala sobre o nosso andar em Cristo. Nos primeiros capítulos ele fala sobre chamados pela graça para pertencer ao corpo de Cristo. Está lá no capítulo 1. No capítulo 4 nós vamos falar sobre andar de modo digno do nosso chamado, a unidade no corpo. No capítulo 2, do 1 ao 10, Paulo fala sobre ressuscitados dentre os mortos. No capítulo 4, 5, 17, Paulo fala sobre andar em pureza, nos despirmos da mortalha, das roupas de mortos, saindo do cemitério, capítulo 2, e adentrando as regiões celestiais, capítulo 4, 5. Capítulo 2, 11 a 22, Paulo fala sobre ser reconciliados com Deus. Capítulo 5, 18, 6 a 9, Paulo fala sobre andar em harmonia. Antes não éramos reconciliados, antes eram inimigos da cruz, judeus inimigos de gentios, mas agora é possível, pela vitória de Cristo, pela morte e ressurreição de Jesus, é possível que todos possam andar em harmonia, comunhão vertical e comunhão horizontal. No capítulo 3, Paulo fala sobre a vitória de Cristo sobre Satanás. Ele nos apresenta o mistério. E no capítulo 6, de 10 a 24, ele fala sobre andar em vitória. É importante também, irmãos, observarmos 2 termos importantes aqui que a gente encontra no início do capítulo 4. Os irmãos podem olhar aí que o versículo 1, Paulo está dizendo: portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Nós encontramos aqui 2 termos, o primeiro deles é rogo-vos, e depois rogo-vos, pois. O pois aqui indica que Paulo está baseando suas exortações ao dever, nas doutrinas ensinadas nos primeiros capítulos. Então, ele ensina a doutrina, ele ensina o que é correto, ele ensina o que é preciso, e agora ele está dizendo: rogo-vos, pois, então, mediante a tudo aquilo que lhes foi ensinado, agora vocês precisam colocar em prática. A vida cristã
ela não pode ser fundamentada na ignorância. Nós precisamos nos basear no conhecimento. A gente conhece aí muitas pessoas, muitos grupos religiosos que estão totalmente fundamentados em experiências emocionais, esporádicas. Mas o cristão, ele precisa basear e ele precisa fundamentar a sua vida espiritual numa vida de conhecimento e não de ignorância. A propósito, João nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É óbvio que quanto mais conhecermos nas doutrinas de Deus, das doutrinas da palavra, mais fácil será cumprir os nossos deveres cristãos. Como fazer algo de que não temos conhecimento? Então, às vezes, algumas pessoas, de uma forma desinformada e talvez desequilibrada, muitas vezes dizem que doutrinas não são importantes, mas ao dizerem isso, elas revelam o quanto estão despreparadas para servirem a Deus. É preciso conhecer a palavra. Interessante que alguns servos, como Paulo, Isaías e tantos outros, quando tiveram encontro com Deus, Paulo fez isso, Isaías fez isso, eles entraram numa vida de estudos, de pesquisa, para conhecerem mais profundamente. Eu me lembro de uma fala de Esdras, quando a Bíblia fala que Esdras propôs no seu coração conhecer a lei de Deus. Ele propôs no seu coração cumprir, obedecer a lei de Deus, vivenciar aquilo que ele havia aprendido, mas ele propôs também no seu coração ensinar a lei de Deus. Então é importante ter o conhecimento. Nossa vida, ela não pode estar fundamentada na ignorância. Nós precisamos estar fundamentados no conhecimento da palavra de Deus. O termo rogo indica que Deus, em seu amor, nos insta a viver para a sua glória. Ele não sugeriu, ele não segue mais o padrão do Velho Testamento, porque lá no Velho Testamento meio que funcionava assim: vocês devem me seguir, me obedecer, e então eu vou abençoar vocês. Mas aqui há uma mudança. Aqui meio que nós poderíamos dizer que Deus está dizendo: eu já vos abençoei e agora vocês precisam me obedecer. Em resposta a este amor, em gratidão a esta graça, vocês precisam me obedecer. Deus nos chamou de modo maravilhoso em Cristo. Agora a nossa responsabilidade é viver à altura desse chamado. Vivei, pois, de modo digno. A ideia central destes 16 versículos do capítulo 4 que nós fizemos a leitura é a unidade do cristão em Cristo. E isso é a aplicação prática da doutrina ensinada na primeira parte da carta. Deus está aqui constituindo um corpo e construindo um templo. Deus reconciliou os judeus e gentios uns com os outros e congrega todos agora no mesmo corpo, a igreja, no mesmo corpo que é Jesus. Então, irmãos, a unidade dos cristãos em Cristo, ela deve ser uma realidade espiritual. E agora a nossa responsabilidade é guardar, proteger e preservar esta unidade. E para isso nós precisamos entender 4 fatores importantes. São esses 4 fatores que constituem o corpo do nosso estudo de hoje. Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 4, Paulo fala sobre a graça da unidade. Do capítulo 4 ao versículo 6, ele fala sobre a base para a unidade. Primeiro, a graça da unidade,
a base para a unidade, versículos 7 a 11, ele fala sobre os dons para a unidade, e do versículo 12 ao 16, o crescimento da unidade. Então, esse será o nosso objetivo, falarmos sobre esses 4 fatores que Paulo apresenta aqui no capítulo 4. Bom, primeiramente, falando sobre a graça da unidade, versículo 2, ele fala, no princípio, ele fala no versículo 1, rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis de modo digno. E aí ele fala, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo fala que ele é um prisioneiro, e ao identificar a sua condição, ele quer dizer que ele não mais fala dele ou busca a sua própria vontade. Como prisioneiro, ele está agora seguindo o seu novo Senhor, aquele que é o seu dono, aquele que o comprou. E aí Paulo fala que nós precisamos entender a graça da unidade. É preciso que haja em nós, irmãos, humildade. Precisamos ser humildes. Nós não podemos considerar-nos melhores e maiores do que os outros. Nós precisamos colocar os outros em primeiro lugar. Nós precisamos nos considerar menos do que os outros. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos reconhecer, ser humildes. Nós precisamos ser mansos, como Moisés foi manso. Nós precisamos ser longânimos. Nós precisamos deixar com que realmente o tempo cuide de muitas coisas. Nós não podemos querer que as coisas aconteçam em um tempo tão rápido. Nós precisamos deixar que realmente o tempo passe, as coisas se encaixem e então nós possamos desfrutar de comunhão, de unidade. Na verdade, vocês podem perceber que Paulo está falando sobre coisas das quais devemos nos aplicar a elas. Não é fácil nos humilhar, não é fácil ser manso, não é fácil ser longânimo, como também não é fácil suportar. Há necessidade de suportar, porque somos diferentes. Mas há um alvo que precisamos alcançar, há um bem maior, pelo qual todos trabalhamos, pelo qual todos defendemos, que é a unidade do Espírito. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é justamente esta, né? A graça da unidade. A graça da unidade é realmente ser humilde, ser manso, ser longânimo e suportar uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu gosto muito de uma palavra de Paulo aos Romanos. Ele fala, irmãos, o que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Nada de guerra, nada de brigas, nada de discussões. Ao homem de Deus não convém contender, disse Paulo a Timóteo. Então, a fim de preservar a unidade do Espírito, nós devemos possuir as graças cristãs indispensáveis. E as graças cristãs indispensáveis são humildade, mansidão, longanimidade, paciência, amor e diligência. Deus está nos dando estas graças para que o vínculo da paz, para que a unidade, ela realmente possa ser preservada. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a realmente sermos pessoas que estejamos vivendo de modo digno, né, deste evangelho que fomos chamados. A outra coisa que nós precisamos considerar aqui é a base para esta unidade. Qual é a base? Se nós voltarmos aí para o capítulo 4, no versículo 4, ele fala que há um só corpo e também um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Ele fala que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Então, a base para a nossa unidade são estes 7 que nós dizemos, 7, 1. Não pode haver discrepância, não pode haver aqui dualidade ou dubialidade. Realmente nós precisamos entender que Deus, Ele está no comando, Ele organizou todas estas coisas. Então, um só corpo, esse é o corpo de Cristo, a igreja. Nele todos os cristãos precisam estar inseridos. Graças a Deus, porque há um só corpo. Não há vários corpos para que venhamos até mesmo nos enganar e não saber qual é o verdadeiro. Mas o fato de existir um só corpo, uma só igreja, a igreja de Cristo, uma igreja organizada por Cristo, uma igreja perpétua, a igreja que vai durar até a volta de Jesus. Ele fala também sobre um só Espírito, esse é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita em cada crente. É esse Espírito de Deus que habita em nós, e ele é um, e não são dois, não há divergências aqui. E esse Espírito habita dentro de cada crente. E ele está trabalhando da mesma maneira. O Espírito Santo, ele não trabalha de uma forma em um e de uma forma diferente em outro, contradizendo. Ele é algo, o Espírito Santo trabalha nos crentes de uma forma perfeita, sincronizada, onde tudo se completa, onde tudo converge para Cristo, onde tudo converge para o propósito de Deus. Então, desse modo, pertencemos uns aos outros no Senhor. O Espírito Santo é essencial para a nossa vida cristã. O Espírito Santo, ele é santo, ele não é de pecado ou de confusão. O terceiro é uma só esperança da nossa vocação. Essa esperança aqui, ela está ligada à volta de Jesus. Os crentes aguardam a volta de Jesus. Esta é a única esperança, ou esta é a esperança do crente. Qual é a esperança do crente? Uma só esperança, a volta de Jesus, para levar a sua igreja para o céu. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia desta promessa, ou a garantia do cumprimento desta promessa. Paulo sugere que os cristãos conscientes da existência de um só corpo, que anda em um só Espírito, estes guardam a volta de Jesus. E certamente haverá paz e não tumulto. O quarto, irmãos, é um só Senhor. Este é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, vive por nós e voltará por nós. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe dois senhores. Há um só Senhor, e este é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é inadmissível que crentes vivam brigados, que crentes vivam desunidos. Nós, irmãos, pertencemos a um único corpo, nós temos uma mesma esperança, nós temos um mesmo Espírito, nós pertencemos ao mesmo Senhor, então nós precisamos estar unidos. Entendam que esta é a base para a nossa unidade. Uma só fé. Essa fé é um conjunto de verdades que defendemos em Cristo. Um conjunto de ensinos, de verdades que o Senhor Jesus confiou à sua igreja. E a nossa fé está depositada nestes ensinamentos. A mesma fé que Judas disse lá na sua carta,
quando ele diz a fé que uma vez foi dada aos santos para que estes a defendam. Então nós estamos aqui vivendo uma só fé na palavra, uma só fé naquilo que Deus tem nos ensinado. Os primeiros cristãos, eles professavam um conjunto de doutrinas básicas e eles ensinavam isso de um para o outro, transmitindo uns para os outros. Paulo dizia para Timóteo: aquilo que você tem aprendido de mim, ensina a homens fiéis, para que o ensino da palavra ele continue passando de uns para os outros, né? Na verdade, nós até podemos, às vezes, discordar de certas questões que estão no campo da interpretação, mas todos nós, cristãos autênticos, nós concordamos a respeito da palavra, do ensino da palavra. Então, devemos ter uma só fé. Um só batismo. Um só batismo, irmãos, está relacionado ao nosso ato de pertencer, a maneira como somos introduzidos, a maneira como passamos a pertencer e fazer parte do corpo de Cristo e da igreja. Penso que do corpo de Cristo, o nosso batismo é o ato da nossa conversão. Mas a Bíblia está falando, acredito que está muito mais voltado para o batismo nas águas. O batismo no Espírito é quando nós aceitamos, somos revestidos com Ele, fazemos parte da família de Deus. Mas no que diz respeito ao batismo nas águas, é o meio pelo qual nós passamos a pertencer à igreja. E o batismo é único, um só batismo. Muitas pessoas têm dúvida, porque batizou na igreja católica, depois batizou numa igreja evangélica, batizou numa igreja evangélica, depois batizou em uma outra igreja evangélica. Na verdade, o batismo ele é um só. E o batismo, para ser bíblico, ele precisa atender algumas exigências. Eu costumo dizer que esse batismo, um só batismo, é o batismo bíblico. O batismo bíblico é aquele onde o candidato precisa ser salvo. O batismo bíblico é aquele onde o candidato precisa ser examinado por uma igreja escriturística. O batismo bíblico é aquele que o candidato precisa ser imergido nas águas. O batismo bíblico é aquele que o candidato precisa ser emergido nas águas por um ministro do Evangelho habilitado, credenciado pela palavra de Deus. E o batismo bíblico é aquele que precisa ser feito na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por último, dentre os 7, nós temos um só Deus e Pai. Paulo ele que enfatiza Deus como o nosso Pai. E a união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nessas palavras, pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas. Somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Em uma família humana, os membros devem dar e receber a fim de manter a união do lar em amor. O mesmo se aplica à família celestial de Deus. Jesus nos ensinando a orar, ele disse: Pai Nosso. Uma grande preocupação de Paulo é que os cristãos não rompam a unidade do Espírito ao concordar com falsas doutrinas. Caso eles fossem levados por todo vento de doutrina, concordassem com outros ensinamentos, esse vínculo, esta base, esta unidade, ela seria rompida. E esta não era uma preocupação só de Paulo, mas outros escritores, como João, também falava da necessidade de se manterem unidos. A igreja local, ela não pode crer na palavra a qualquer preço, na paz, deixa eu corrigir, a igreja local, ela não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica, disse Tiago. A pureza da doutrina
não produz em si mesma a unidade, pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé, mas são fracas no que diz respeito ao amor. Por isso Paulo nos mostra a importância dos dois, seguindo a unidade em amor. Fazendo um comentário breve sobre isso, muitas pessoas não querem ser contrários, não querem discordar, para que a paz seja mantida. E ele está dizendo aqui, nos lembrando que esta paz ela não pode ser mantida a qualquer preço. Esse é um preço muito caro. Termos que aceitar muitas vezes coisas que não estão dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. E talvez vocês não tenham percebido, mas isso tem sido muito comum, porque muitas pessoas têm aceitado goela abaixo várias coisas para que não haja discussões. Uma dessas questões é o divórcio segundo o casamento. As pessoas não querem mexer nisso, não querem tocar nisso. Dizem que é melhor ter paz, viver unidos os irmãos, mas este é um preço que nós não devemos pagar. O divórcio é uma questão, mas tem o homossexualismo, onde muitos também já estão aceitando em nome da paz, e tantos outros. Porém, nós precisamos entender que devemos manter, não devemos deixar que haja um desequilíbrio. Nós não podemos deixar que algo atrapalhe, que quebre o elo, que desafine uma corda e não seja mais produzida uma harmonia. Então, vivendo em comunhão na igreja, é o tema dessa lição, é o tema desse texto que nós estudamos. Lembrando que a igreja saudável, ela permanece unida. Jesus disse que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Viver de modo digno é fazer o mínimo, é permanecer unidos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma igreja unida na diversidade. Certamente não será tudo mar de rosas. Nós enfrentaremos muitas diversidades, porém, permanecendo unidos. Paulo disse que a igreja é um corpo composto de vários membros, embora sendo muitos, somos um só corpo. Nossos membros são bem diferentes e têm funções bem diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo, trabalhamos e andamos na mesma direção. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Jesus, ele fecha com o Pai. Jesus, ele quer fazer aquilo que o Pai decidiu, porque ele entende como filho que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então, ele fecha com o Pai. E ele está disposto a fazer aquilo que o Pai está ensinando. Ser igreja, andar em harmonia, é isso. É entendermos que Deus tem preparado o melhor. E nós não podemos viver em desunião, nós não podemos viver com a nossa comunhão quebrada. Deus quer ouvir aquela bela melodia produzida por nós como cordas bem afinadas, embora sendo diferentes, cordas mais finas, cordas mais grossas, que produzem sons diferentes, mas quando sensivelmente tangidas, quando sensivelmente manuseadas, são capazes de produzir um som perfeito que agrada os ouvidos de Deus. Então, esta é a nossa função. Embora sejamos diferentes, embora tenhamos muitas diversidades, nós somos um no corpo, nós somos um em Cristo. E a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para professores. Ou seja, ele capacita, ele dá dons diferentes para que realmente esse propósito do qual eu disse, ele possa ser visto e cumprido na igreja. Uma igreja espiritualmente madura.
Como é importante atingir a maturidade. A igreja de Corinto era uma igreja imatura, onde aqueles irmãos, eles não conseguiam compreender os planos de Deus. Eles eram egoístas, eles olhavam apenas para as suas próprias necessidades e defendiam apenas os seus próprios interesses. Mas uma igreja, ela precisa ser espiritualmente madura quando ela entende a necessidade de manter a unidade. Qualquer coisa que quebre, qualquer coisa que danifique, qualquer coisa que manche, que atrapalhe a unidade, deve ser combatido. Paulo, carinhosamente, ele disse: se comer carne escandalizar meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Porque Paulo entendia a importância de se manter a unidade. Então, meus irmãos, nós também precisamos fazer o que for possível, o que for necessário, para que essa unidade seja mantida. Eu queria fazer um apelo nesse tempo de pandemia e de isolamento social. Entendam que mesmo que nós não podemos estar presencialmente no templo, nós precisamos fazer alguma coisa para impedir que essa unidade seja quebrada. Nós precisamos estar juntos no nosso culto do WhatsApp, nós precisamos ligar uns para os outros, nós precisamos continuar demonstrando carinhosamente amor, carinhosamente longanimidade, carinhosamente humildade, mansidão, carinhosamente suportando uns aos outros. Nós precisamos manter esta unidade, andando juntos. Esta primeira sessão aqui do capítulo 4, andando juntos. Depois falaremos sobre as outras das quais eu avisei, andando em verdade, andando em harmonia. Mas agora, andando junto, o que podemos fazer? Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, o que podemos fazer para andar junto? Dar um joinha, falar um amém, ligar, falar: ô irmãos, eu estou com saudade dos irmãos, eu amo os irmãos, em breve nós estaremos juntos, permaneçam firmes no Senhor. É isso que nós devemos fazer, nós precisamos ter maturidade. Paulo fala que chegou o tempo de deixar de ser menino, levado por todo o vento de doutrina. Chegou a hora de termos o controle, ou Cristo ter o controle da nossa vida, e não permitir que outros nos dominem, que outros tenham o controle sobre nós, que nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Eu quero terminar, embora eu fiz uma aplicação um pouquinho diferente da lição, mas é óbvio que a lição é ótima, a lição está muito bem resumida, o assunto que é extenso, é muita coisa que nós temos para falar, mas a lição está perfeita, irmãos. Eu fiz a lição algumas vezes e acredito que os irmãos fizeram, agregou muito conhecimento para os irmãos, ótima lição. E na conclusão o autor nos fala assim: Paulo desejava que os seus irmãos em Éfeso crescessem na vivência do Evangelho e na experiência com Deus, tornando-se crentes maduros e formando uma igreja sadia. A proposta feita como um desafio, permanece para nós, irmãos do século XXI. Assim como cuidamos do nosso corpo físico, devemos também cuidar do corpo de Cristo, a igreja. Ao preservarmos a unidade, ao mesmo tempo que cada um faz uso dos dons entregues por Deus, estaremos cumprindo a vontade do Senhor na nossa vida e na vida da igreja. É isso que importa, irmãos. Não importa o que eu quero, não importa o que você quer, importa aquilo que realmente Deus quer das nossas vidas como igreja. Deus abençoe a sua vida, que esta lição ela possa ter enriquecido, que ela possa ter mudado a tua maneira de pensar, que ela possa afetar e alterar alguns dos teus comportamentos,
e que nós possamos nos unir em prol de manter a unidade do Espírito. No nosso próximo estudo, a nossa lição estará baseada do versículo 17 ao 32, que é uma continuação, onde o tema é deixando os velhos hábitos para acolher a nova vida, que é andar em pureza. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo, meditem na palavra, adorem ao Senhor, vivam para a glória do nosso Deus. Amém? Fiquem com Deus, fiquem em paz.